Olá, saudações históricas. E a partir de agora vamos estar fazendo a correção aí da prova de história do concurso da Polícia Militar do Maranhão aí 2017. Então, peço você que pegue aí seu caderno de prova, esteja nos acompanhando. A gente vai estar aqui no notebook passando as questões uma por uma. A gente vai lendo e fazendo a correção para você, ok? Então, de início a gente pede novamente, deixe logo o seu like aí, compartilhe, curta a nossa página, fique à vontade, certo? Depois aí as questões, pode dizer, professor, a gente entrar com recurso em alguma questão, tal, com alguma dúvida, comente lá que a gente responde para você, certo? Então vamos lá, rapidão, questão número 15. A questão número 15 diz assim: na Primeira República, o número de eleitores era bem elevado e o voto secreto, amparado por eficiente justiça eleitoral, garantia a lisura das eleições. Primeiro, número de eleitores elevados. Não, negativo. Olha lá na nossa aula de Constituição de 1889. E o voto secreto, negativo. O voto não era secreto, voto aberto. Tanto que existia o voto do cabresto, curral eleitoral. Então, questão número 15, ó, errada. Questão número 16. Confirmando o que o texto sugere, o movimento tenentista da década de 20 do século 20 contestou o modelo político vigente no país, correto até aí, e pelas armas tentou derrubar as estruturas políticas em vigor. O tenentismo tentou ou não pelas armas tomar o poder? Sim, veja lá o movimento Revolta do Forte Copacabana, enfim, Coluna Prestes e outros movimentos, certo? Então a questão aqui, número 16, está... Opa, desculpa, aqui está certo. Questão número 17. A vitória eleitoral de Getúlio Vargas em 1930 pôs fim à República Velha, inaugurando uma nova fase da história política brasileira, rigorosamente oposta ao que se praticava até então. Esse rigorosamente oposto aí me faz a questão ficar, ó, errada, não é rigorosamente oposta. É oposta, mas não mudou tanto que Vargas, tanto ele apoia lá as oligarquias, trazendo ela para dentro dos ministérios, certo? Vamos lá para a questão número 18. O caráter essencialmente oligárquico da Primeira República, também denominada República Velha, deve-se ao domínio político das elites regionais, certo ou errado? Certo, ok? Tanto que a gente tem lá o movimento do coronelismo, um fenômeno social aí, essencialmente brasileiro, coronelismo, questão dos poderes locais, ok? Questão número 19. A expressão política do café com leite, normalmente utilizada para caracterizar a Primeira República, reflete a supremacia política dos dois estados economicamente e mais poderosos do país à época, no caso São Paulo e Minas. Correto, né? Política do café com leite, São Paulo café, Minas leite, isso aí já é batido. Tem lá nas nossas aulas também política do café com leite. Então, a questão número 19 está correta. Questão número 20. A derrubada do regime militar em 1985 deu-se em decorrência da revolta armada. Não, a revolta armada, ela abala as estruturas do regime militar. Mas as eleições diretas lá do Tancredo Neves, que morreu e aí o Sarney assumiu, isso sim é que termina ali a ditadura militar, termina, né, entre aspas. Então a questão número 20, ela está errada. Vamos lá para a questão de número 20 e questão número 21. Exemplo dramático das crises que o texto se refere foi a morte do presidente Getúlio Vargas, assassinado no auge da Guerra Fria. Ei, Getúlio Vargas foi assassinado ou cometeu suicídio? Claro, né? Getúlio Vargas cometeu suicídio, ele não foi assassinado. Então a questão número 21, ela está errada. Vamos lá adiante. Questão número 22. O governo Juscelino Kubitschek, na segunda metade da década de 50 do século 20, teve como marco a política 50 anos em 5. Tá correto? Correto. Juscelino Kubitschek tinha lá a política dos 50 anos em 5. Então, gabarito correto, número 22. Questão número 23. A renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, motivou
profunda crise política do país. Correto. A renúncia, né, do Jânio Quadros, ela provocou uma crise, porque o João Goulart, que iria assumir, no caso, tinha lá a questão comunista, e as classes médias brasileiras, assim como militares, não aceitavam a posse deles, estava num regime parlamentarista no Brasil, gerou uma crise, certo? Então a questão número 23, ela está corretíssima. Vamos lá, questão número 24, tá acompanhando aí no caderno direitinho, vamos lá. O ciclo autoritário ao qual o texto se refere foi desencadeado pela deposição do presidente João Goulart pelos militares. Tem um texto aí na questão número 24, bem grande, não é tempo da gente ler para você, acompanha aí no seu caderno. Esse texto, ele desencadeado pela deposição do presidente João Goulart pelos militares, correto, tá? Questão número 24, certinho. Questão número 25, aí, história do Maranhão. A revolta liderada pelo senhor de engenho Manuel Beckmann foi vitoriosa, foi coroado rei. Ei, revolta de Beckmann, sempre tá, avisei você. A revolta de Beckmann foi coroado rei, foi vitorioso durante a revolta de Beckmann? Negativo, errado. Então a questão número 25, ó, errada. Vamos lá, questão número 26. O projeto de colonização francesa no Brasil teve início com a fundação da França Equinocial na região atual do Maranhão. Ei, a fundação aqui da França Equinocial no Maranhão foi que deu início à França do Brasil, ao projeto francês do Brasil? Não, lá em 1555 tem a França Antártica lá no Rio de Janeiro, começou por lá. Aqui não é o início, certo? Então a 26 também está errada. Questão número 27. A construção do Forte São Luís, localizado em uma ilha da Baía de São Marcos, vamos continuar, né? Tá corretíssimo, certo? Forte São Luís, uma ilha na Baía de São Marcos, que depois foram expulsos. Questão número 28. Tá acompanhando, né? Não esqueça aí do caderno, depois você dá uma retornada no vídeo e vê aí novamente. 28. A resistência francesa em defesa da França Equinocial, sob o comando de Lavaardière, impediu a conquista francesa. Aliás, impediu a conquista portuguesa, desculpem aí, olha o que ele está dizendo, que os franceses impediram que os portugueses tomassem aqui São Luís. Claro que não, né? Senão a França seria a fundadora do Maranhão, São Luís todo. Não, claro que não. A opção número 28 está errada. Os portugueses expulsaram, sim, os franceses daqui de São Luís. Questão número 29. No século 17, o Maranhão foi local de conflito entre colonos que não aceitavam escravizar os índios. Ei, os colonos queriam escravizar os índios. Quem não aceitava era quem? Os jesuítas. Então, aqui questão simples, né? Ela está errada. Os colonos queriam escravizar. Já disse que eles não aceitavam escravizar, totalmente errada, certo? Questão número 30, balaiada. Também falei para você. Olha aí, ó, 30. A balaiada é considerada uma das grandes revoltas rurais da história do Brasil. Certo, né? A balaiada é um dos grandes movimentos aí do período regencial, juntamente com Farroupilha, Sabinada, ok? E a cabanagem. Então, a questão número 30 está correta, o gabarito. Número 31. A defesa da Constituição dos Direitos da Cidadania foi a grande marca ideológica dos balaios. Defesa da Constituição. Aí, ó, a questão está correta. Eu só tenho uma dúvida aqui se ele vai falar da Constituição de 1824 ou se é uma nova Constituição. Se os balaios defendem uma nova Constituição e a banca está pensando assim, correto. Se ele está dizendo que eles defendem a Constituição de 1824, errado. Vou considerar aqui que eles defendem uma nova Constituição, certo? Então estaria correto. Questão número 32, mas vou deixar bem aqui um ponto de interrogação. Questão número 32. Ao negar-se a enfrentar os balaios, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, olha a pergunta.
ao negar-se a enfrentar os balaios. Ei, Duque de Caxias negou-se a enfrentar os balaios? Negativo, não negou, ele veio para cá, enfrentou a balaiada, certo? Então o gabarito aqui, ó, é errado. Questão número 33. À época da balaiada, a economia maranhense estava assentada na agroindústria açucareira. E na balaiada, o que tem no Maranhão? Algodão. Tem a seção, depois a queda aí da questão da agroindústria importadora. Algodão, certo? Não é agroindústria açucareira, como fala a questão. Então a 33 também o gabarito está errado. E aí, para finalizar, questão número 34, a classe camponesa maranhense, no contexto das regências, formou-se a partir de 3 matrizes. Aí, ó, leia no seu caderno. 3 matrizes, no caso a gente tem lá questão dos caminho da boiada, a gente tem lá os vaqueiros, tem questão aqui dos negros, né, os quilombolas, tem realmente várias matrizes. Então, essa questão aqui, C, está corretíssima, certo? Então esse aí, gabarito para você, prova de história do concurso da Polícia Militar do Maranhão. Anote, confira aí no seu caderno. Uma boa sorte, tomara que você tenha acertado o maior número de questões possíveis e seja aprovado aí. Um grande abraço, escuta, se inscreva, compartilhe o nosso canal e a nossa despedida original. Saudações históricas para vocês e até a nossa próxima.